Salve, salve família, dando início aí, live Proceder. Chegando devagarzinho. Enquanto isso... Ops. Dando início aí, live Proceder. Sempre segunda-feira, 19 horas. Trazendo sempre um amigo, uma amiga para trocar ideia, bater papo. Trazer reflexões aí que contribuam para uma nova cena a partir do funk carioca, tá certo? Salve aí, Diana Sampaio já chegou, Flávio XL, Regina também já tá aí, Marcos Figueiredo tá aí, salve família, Fábio Campos, Fabiano Cristóvão, Batutinha, mano, olha isso, hein, diretamente de Portugal, nosso amigo Batutinha já aí na live, esperando a nossa convidada chegar. Salve família, bom te ver aqui. Alex também, live rap da antiga também já tá aí. É isso. Dando um tempinho pra galera chegar. Nossa convidada acabou de chegar. Mandei um salve pra ela. Mas já vou mandar o convite pra ela se ambientar aqui com os esquemas. Opa, eu só cliquei no bagulho errado. Vamos lá, enquanto vocês se achegam. Ana Paula Goberto. Marcos, tu tá perguntando aqui já para comentar a respeito do que rolou com o Frank, mas fica para daqui a pouco, tá? E aí pergunta para nossa convidada, de repente se ela sabe do que aconteceu, o que que ela acha, mas acho super válida aí a pergunta, tá bom? Enfim, pô, vamos falar o quê? Disposição de homem preto favelado, é disso? Vamos falar de disposição de homem preto favelado, que eles não têm problema em fazer? Vamos lá, vamos falar disso também, além de muitas coisas, né? Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia das polêmicas. Hoje é o dia? Eu sabia que você ia querer me maltratar, Alexandre. Eu sabia disso. Maltratar não, pô. Eu conto com a sua ajuda, pô. Eu me sinto só. Tá bom. Já te falei isso. Tá bom. Enfim, obrigada ela já tá aí. pelo convite, meu amigo. Estou muito feliz de estar aqui com você. Enfim, só dar uma contextualizada aqui, né? Fiz uma fala inicial, mas agora com você aqui presente. Agradecer a todo mundo que está se achegando aí. Peço que envie convite, né, para os amigos, para as amigas poderem colar. De qualquer forma, isso depois também fica salvo aqui. Eu sei que tem pessoas que, né, assistem depois e aí também trazem suas contribuições, né, mesmo ou comentando simplesmente, ou às vezes o retorno na DM, no WhatsApp, enfim. É um processo contínuo, né, não fica só aqui nessas lives salvas aí. Mas reforçando aqui, contextualizando o processo, a live Proceder, nós estamos na quarta ou quinta live, né, que a gente organiza. A primeira se deu com o MC Skel, né, de uma dupla lendária aí no movimento funk, Skel e Nilson. Logo em seguida foi Tojão, né, trazendo uma referência assim, de equipe de som, trazendo sua contribuição também. DJ Fábio, né, pelo baile histórico aí, Castelo das Pedras, também foi uma soma assim, incrível. E depois, né, de uma semana assim, pulando, né, que eu não vou nem contar a minha live, entre aspas, assim, que eu fiz rapidamente, mas uma troca de ideias sobre a PCD. E aí, fechando com o Pingo, e hoje tendo a felicidade de trazer a Ana Paula, né, muitos do funk, assim, né, me perguntaram, pô, mas quem é? E não sei o quê, e papapá. E aí, reforçando isso, né, eu vou conversar com pessoas que, de repente, enfim, pessoas do funk conhecem, outras não, mas trazendo sempre pessoas que a gente possa trocar ideia, que é o sentido da parada, que eu possa saber mais, né, da pessoa, e principalmente que tragam reflexões, provocações, para o que eu entendo de ser importante para o movimento funk, né? E aí, a partir de uma conversa, de uma pergunta, a gente se aprofunda nas questões, que é o que eu espero hoje, felizmente, assim, né, com essa minha queridona aí, Ana Paula. Enfim, Ana Paula é uma amigona, tem história no funk, né, desde a época de corredor, curtia, pai, e o que eu tiver errado você pode me corrigir, né? Mas eu citei até, eu falei um pouco a respeito disso, né? Que eu conheço profissionais maravilhosos, outros nem tanto, mas com um respeito, né, à arte e tal. Mas a Ana Paula é o tipo da pessoa que a gente
vê né, o trabalho, que é muito bom, mas tem um brilho no olhar quando ela se propõe a fazer o que ela faz, né? E aí ela hoje cuida de dois artistas, um que eu conheço já de um longa data, que colava no Sarau, que é o Neo MC, DJ Perigo, que eu conheço há menos tempo, mas, enfim, já vi que o cara é danado, e também sei que para ela se envolver, não se trata de qualquer pessoa, além de estar à frente da Arena de Cro, e o evento, se eu estiver errado, é assim que você, né, LH2, não é isso? Isso, Acertei? Leopoldina Hip Hop. Leopoldina Hip Hop, a gente vai poder falar sobre isso também. Mas, enfim, a apresentação muito rápida, né, e vou tentar acompanhar, porque hoje eu cheguei aqui meio na correria da rua, né, e agora estou sentindo falta do notebook para olhar melhor as perguntas, mas dentro do possível vou acompanhar aqui, anotar e fazê-las no devido momento. Mas, Ana, muito obrigado pela sua soma, por participar, né, eu vou agradecer hoje, durante muito tempo, mas de fato você está aqui, e depois, já confesso que uma das perguntas ou provocações é sobre o que você me falou, né, se devia ou não, pela presença, né, que de vez em quando tem de uns afrontados aí, mas o meu interesse de trazer você aqui, né, e posteriormente outras pessoas também é para tocar em alguns assuntos que o funk costuma não querer falar, né? A gente vive não a partir do funk, mas numa sociedade que é simpática, não consegue falar sobre determinados assuntos, né? Ou quando é um famoso MC, DJ, não sei o que, as pessoas não se posicionam. Então você que tem muito sentido para quebrar um pouco isso também, que você quando tem que falar, você fala. E a gente está aqui para te ouvir hoje. Muito boa noite. Beijo, querido. Boa noite, Teco. Obrigada pelo convite mais uma vez. Para mim, tanto para quanto para um monte de pessoas também que viu também, foi muito inusitado o convite, por eu saber da proposta que era a live do que o Teco queria estar trazendo aqui nessa conversa. E eu fiquei pensando em como eu poderia contribuir de verdade, tendo em vista que existe, pelo contato que eu tenho com o movimento funk, principalmente com a galera do funk da antiga, existe realmente uma questão que está imbricada mesmo no movimento de um reconhecimento a partir da pessoa ser realmente da antiga e tal. E a minha carreira de produtora cultural, ela não se desenvolveu através do funk, né? Mas foi por um processo muito semelhante, né? E a gente vai ter a ver com o contexto socioeconômico da época em que isso aconteceu, e que eu fui por uma vertente, e aconteceu também que muitas mudanças aconteceram no movimento funk para ele estar do jeito que ele é hoje, né? Então é isso, eu sou produtora cultural, moro em Irajá já tem 10 anos, mas desde 4 anos de idade eu sempre morei na região aqui de Vaz Lobo, Irajá, Vicente, né? Tá rindo de quê, Teco? Hoje eu não vou falar, daquela vez eu falei. É lá do B mesmo. É lá do B mesmo, não é? É lá do B, não tem jeito. Mas você se rendeu lá do A, hoje é Irajá e é isso. Agora eu já fui corrompida já, aquela fé, é isso. Já estou aqui há 10 anos, graças a Deus. E eu comecei a trabalhar com produção cultural, né? Eu ainda jovem, e isso foi uma coisa que caminhou junto também com as minhas idas aos bailes funk, quando eu tinha em torno de 13, 14 anos, que foi quando eu comecei a ir para os bailes. Era a época que estavam bombados os bailes de corredor. Eu peguei bem a transição que foi, né, os bailes de clube irem terminando por conta de várias denúncias do poder público, né, enfim, Ministério Público agindo. Na época, como é que era o nome daquele juiz? Ciro Darlan estava danado, né, em tudo quanto era negócio de evento, ele se metia, que não sei o que e tal. E aí teve realmente o fim, né, o sucateamento tanto dos clubes de bairro, que recebiam os bailes, né, quanto os bailes mesmo que acabaram dentro do clube. E aí aconteceu desses bailes irem para as comunidades, que eles já aconteciam, obviamente, né, os bailes de comunidade, mas eles começaram a acontecer com mais frequência porque não tinha mais os bailes de clube. Então eu peguei exatamente essa transição, né, peguei o finalzinho dos bailes de clube, mas cheguei aí também, né. E aí nessa época também eu começo a me envolver com pichação, né, lá para 14, 15 anos eu começo a me envolver com pichação. E isso faz parte da minha vida durante muito tempo,
né? E alguns períodos de uma maneira assim mais atuante, outras nem tanto, né? Que não foi o tipo de coisa que chegou a comprometer os meus estudos ou depois o meu trabalho e tudo mais. Mas isso esteve na minha vida, na verdade faz parte da minha vida de uma maneira muito forte, muito marcante. E a partir da pichação que eu começo a trabalhar com produção cultural. A partir de mais ou menos de 2006, de 2007, e esse é um fenômeno que com certeza aconteceu com o movimento funk, né? Foi da internet, né? Da facilidade da internet e das redes sociais, reconectar as pessoas que não se viam há muito tempo, né? De articulações, de redes que estavam desativadas, porque é normal da coisa da vida, né? A gente, quando é jovem, tá num rolê lá, numa tribuzinha, e cada um vai cuidar da sua vida e tal, se separa. E aí, advento da internet, todo mundo com celular, rede social, se reencontra, a galera de Sharpie se reencontra, da antiga. E aí, os formatos dos encontros dos pichadores, que eles eram normalmente em reuniões que aconteciam, que a gente chama de reúne, né, que aconteciam nas praças, né, em praças de diferentes lugares da cidade, eles viram eventos de fato, né, o que a gente chama hoje de resenha, né, que vamos juntar todo mundo, beber uma cerveja, o fulaninho tem o som, traz o som, o fulano é DJ, quando vira uma resenha. A partir disso, a gente tem também novos formatos dos grupos de pichadores, né, que são criadas as famílias, né, e aí, tipo, muito forte. Que, na verdade, no meu entendimento, foi quem puxou esse movimento, e é uma galera também que tem muita presença no funk da antiga, é a galera da G80, que é a geração 80, que é justamente a galera que pichava na década de 80 e que já, quando se encontrou, já estava quarentão já, e voltou a pichar, né? E aí se formou essa família, a partir disso se formaram outras, né, dentro da pichação. E aí tinha os eventos das famílias, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar com evento, cara. Eu era de uma família de pichador e comecei a fazer os eventos lá da 288 na época. Isso foi em 2012, foi o primeiro que a gente... Na verdade, a gente fez um em 2010, mas foi muito pequeno ainda, bem relevante, foi bem interno, assim. E aí um evento grande, assim, que é o primeiro que eu faço, mesmo como produtora, eu faço em 2012, até numa comemoração de um aniversário meu, junto com mais 2 amigos. Eu faço num espaço que hoje ele é histórico com relação a esse formato de eventos da pichação, que é o sítio do Gocal, em Oswaldo Cruz. Acontece lá em 2012 isso. E aí, nesse evento, a gente consegue reunir lá 300 pessoas, para além da pichação. Eu lembro que eu consegui que a minha irmã fosse, né? Isso, para mim, é muito foda também, porque a partir de eu começar a trabalhar com produção cultural através da pichação, eu também trago um outro olhar para a pichação para a minha família, entendeu? De eles não enxergarem aquilo assim, como simplesmente vandalismo. Entenderem outras motivações a partir disso, entendeu? Ainda mais pelo fato de eu ser filha caçula, né? Então eu era a rebelde que ia para baile de corredor, eu era a rebelde que ia para baile de favela, eu era a rebelde que pichava, a rebelde que saía de bate-bola, né? Mas aí, tipo, nesse momento eu consigo reverter isso para trazer, não, é isso aqui o que eu trabalho, e eu estou me sustentando disso e tal. Só que é isso, nessa época, em 2012, eu ainda tinha a minha outra profissão original, que eu fiz curso técnico de mecânica, então trabalhei como mecânica de manutenção durante 10 anos. Cheguei a fazer faculdade de engenharia, engenharia, na verdade, né? Eu fiquei no ciclo básico, eu fiz até o 4º período. E aí depois larguei para ficar só como produtora, né? Em 2000... Sim, diga. Falo muito, né? Você fazendo aí esses eventos, você já tinha formação? Porque você é formado, né, em produção. Eu vi, acho que uma live você falando a respeito disso. Exato. Então, o que aconteceu foi justamente o contrário. E aí é por isso que muito que eu enxergo o quanto que a minha trajetória profissional ela tem a ver com o que aconteceu com o movimento funk, né? Sim. Porque foi uma parada da situação exigir que tivessem pessoas para realizar aquilo,
né? E aí eu tá me dispondo a lá fazer, organizar e tudo mais, sem conhecimento técnico nenhum aprofundado, né? Muito de perguntar para os outros, muito na curiosidade e tal, empirismo mesmo, né? Experimentação, né? E aí só depois de eu já estar fazendo algumas paradas, aí eu estava vendo a necessidade de estar me aprofundando, né? E aí isso tem a ver também com outras coisas, né, Teco? Porque é uma mulher preta fazendo negócio, né? Todo mundo vai questionar. Então você tem que ser foda mesmo, né? Para você ser foda, o que você vai fazer? Você vai se especializar, né? Exato. E aí esse foi o corre. Eu comecei a trabalhar antes, né? E depois eu fui buscando as profissionalizações, né? Fiz vários cursos técnicos, profissionalizantes. E agora eu já estou meio que num processo de conclusão. Bom, quem fez graduação sabe que isso é sempre muito problemático de você confirmar, né? Mas digamos que eu já estou em processo de conclusão do meu curso superior de graduação em produção cultural que eu estou fazendo. Mas que, na verdade, eu comecei em 2016. Em 2016 eu já estava 5 anos trabalhando como produtora quando eu comecei a faculdade. Sim, sim. Só para pontuar esse lance da formação, assim, você teve alguém que te mostrou esse caminho? Como é que se deu esse processo para você dar o primeiro passo no sentido de realmente fazer um curso e tal? E como é que foi esse processo, assim, até chegar aqui, né, de referência, se você teve essa referência com alguém? Porque eu quero voltar na história e poder falar um pouco sobre como era o baile funk organizado e como a gente ainda organiza da mesma forma quando se fala principalmente na questão da antiga. Os novos têm alguns ou outros, né, essa relação com o mercado, alguns já têm uma projeção de ter uma produtora, por exemplo, cuidando, mas a grande maioria, 99%, continua fora dessa relação, desse entendimento que é pior. Nem essa informação chegou. Então eu queria saber esse processo assim, então eu preciso, por ser, né, tem essa questão de ser uma mulher preta e tal, as pessoas vão perguntar, então tem que ser mais foda do que o foda do processo. E aí como é que se dá essa parada? Vou começar onde? Onde é que eu for? E aí pode falar naturalmente, né, de onde você fez curso e tal, o que você falou, as referências que você teve nesse processo. Então, como eu estava falando, né, foi uma coisa que ela foi muito orgânica, né, e aí nesse sentido. Eu sou muito grata ao universo pelas pessoas que colocou no meu caminho, até pelas que fizeram mal, né, que se aproveitaram de mim de alguma maneira, mas que me ensinaram muita coisa, né, e aí a realidade é que eu sempre estive muito atenta para as coisas e sempre fui muito boa ouvinte, né, então eu estava nesse rolê, né, nesses eventos, atuando na parte da organização da produção, e aí sempre tinha alguém que chegava e falava, pô, mas o que você está fazendo sobre isso? Não sei o que, e ia catando alguns conselhos sobre isso, né? Em paralelo, tem a vivência que é realmente minha e da minha família desde sempre, que é a gente ter um alinhamento, né? Não só um alinhamento ideológico, mas de vida mesmo, com organização de movimentos sociais, né? O primeiro emprego da minha irmã, ela tinha 15 anos, foi numa ONG, e até hoje ela trabalha numa ONG. Meu irmão, com 14 anos, foi trabalhar numa ONG. Então, esse convívio com o movimento social sempre fez muito parte da minha família. Eu lembro de eu, com 6, 7 anos, a minha mãe me levar para reuniões de movimentos negros, de mulheres e tal. Então, sempre estive muito antenada sobre isso. Então, a gente está falando de um momento político que a gente estava buscando a valorização. Quem é que estava lá nesse rolê, nessas lideranças, por mais que tenha feito acordos controversos e que tenha prejudicado a longo prazo algumas coisas, principalmente para pessoas como nós, é fato que não teve nenhum momento que ele favoreceu tanto as populações de periferia e a galera preta, porque a gente estava realmente vendo um governo numa esfera tanto federal quanto municipal, especificamente aqui no Rio de Janeiro, que eu estou falando do Eduardo Paes, que estava realmente olhando para o que a periferia estava fazendo, principalmente com relação à cultura, entendeu? Então tinha muita formação sobre isso, tinha muito curso, né? E aí, nesse sentido, organizações até como o Observatório de Favelas, que é onde eu trabalho hoje, eu fiz o curso no Observatório de Favelas, que era direcionado para isso, foi a Escola Popular de Comunicação Crítica, SPOC. Eu fiz em 2013, o Nil, que hoje trabalha comigo também, fez em 2015. Então,
formações daquele tipo nessa época, né? Formações desse tipo naquela época, elas estavam muito em voga para jovens com perfil como o meu, com perfil como o nosso, com perfil como o do Nil, entendeu? E aí o que eu fui foi estar atenta para me aproveitar disso, né? E aí consegui os espaços e tal para estar atuando e estar dialogando. E foi muito bom porque eu acho que eu sou uma pessoa, hoje eu tenho mais facilidade de lidar com isso, né? Mas eu realmente sou uma pessoa muito versátil, muito, muito comunicativa. Isso facilita demais as coisas para mim, né? E aí foi essa parada mesmo, de eu ir nos rolés e tal, tipo uma exposição que eu tinha feito há um ano atrás. E aí depois eu ia lá no rolê como visitante e falava, e aí, fulano, tudo bom? Tô fazendo tal curso, que não sei o que, paraná. Quando eu via 2 meses depois, mensagem pra mim no WhatsApp ou no Facebook, pô, Ana, tá livre, tem um frila aqui, que não sei o que, tananã. E assim foi, Nossa. né? Foi por aí. Cara, eu quase fiz Spock. Eu não sei se, não lembro qual o ano, mas quase eu fiz. Não fiz por causa de questão de tempo mesmo. Mas para mim teria sido muito importante. Eu me lembro que era alguma coisa de audiovisual, que era do meu interesse, inclusive Sim. ainda hoje é. Ana, você acompanhando esse processo, enfim, ressaltar o seguinte: tem algumas pessoas fazendo perguntas, e perguntas assim muito voltadas a respeito do funk, né? E, logicamente eu vou fazer as perguntas e tal, mas eu vou reforçar que seria muito bacana a gente falar, como a gente não vai falar só sobre produção, mas que tudo que a gente está falando tem a ver com política, né? Que as pessoas entendessem qual é a proposta aqui e, né, fizessem perguntas mais voltadas para o que a gente está falando aqui. Vou falar sobre todas as perguntas, né, dentro do tempo possível aqui. A Ana também fica à vontade de responder ou não, mas conhecendo ela vai responder do jeito dela. Então prepare-se para as canelas aí, hein? E aí eu queria que o seguinte, você acompanhou esse processo de 90, né? Lá marcado pela violência de corredor. E eu gostaria que a sua observação enquanto produtora desse início do funk, a gente vai avançar no tempo daqui a pouco, mas você acompanhando, assim, e aí, logicamente, a gente já conversando, mas gostaria que você ressaltasse isso, né? É a pergunta que eu estou tentando formular para você trazer essa observação que você fez há pouco tempo, né? Da forma das pessoas se organizarem e fazer os eventos ainda hoje nos bailes funk ou resenha funk, ou seja lá qual a denominação que as pessoas têm mais usado hoje. Mas observando como era feito, né, a organização da equipe, MC, DJ e tal, o que você traz de observação, assim, de crítica mesmo, né? Ó, poderia ser dessa forma, eu tenho um pensamento, mas gostaria que você colocasse, e de repente você vai trazer coisas mesmo que eu não observei, né? Porque eu, pelo menos, eu sou a Ana Paula lá de antes da formação, né? Eu continuo fazendo os eventos sem ter essa formação. Eu gostaria que você colocasse, assim, para eu aprender mesmo. Eu tô me colocando como aluno aqui. Entendi. Essas observações, Teco, eu vou falar para você que elas são, para mim, bem recentes. Obviamente, eu não cheguei a essas conclusões desde a época que eu ia para baile, quando eu tinha 13, 14 anos. Eu era muito jovem, né? Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu estava trabalhando numa produtora e era um trabalho bem mais diferenciado do que normalmente eu faço, porque ele tinha um direcionamento comercial muito forte, né? Eu trabalho mais ligado com movimentos sociais e tal. E, enfim, a gente tinha um produto lá para fazer uma entrega e acabou que eu tive que fazer uma pesquisa relacionada ao funk carioca. E foi bem legal fazer essa pesquisa porque, assim, muita coisa eu conhecia já pela minha vivência, mas, na verdade, era muito superficial, né? Eu não fui a fundo, né? Essa pesquisa me deu a oportunidade de fazer isso, de ir a fundo, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo com relação ao movimento hip hop, que é onde a minha principal linha de trabalho hoje, né? Que o Nil é um MC de hip hop, a gente tem o Leopoldina Hip Hop, que é um festival ligado para essa temática e tal, mas que nesse sentido, o rap e o funk, né? O movimento hip hop, na verdade, né? Não só o rap e o funk, eles são vítimas do mesmo jeito de como as culturas de periferia elas são criminalizadas, né? Para justamente tirar um dos poucos ópios que o povo tem, né? E aí, tipo,
coloca o povo da favela, o povo da periferia, na sua grande maioria preta, sem o único canal de divertimento, de entretenimento que ele tem, através da criminalização disso, né? Só pode ser se for do jeito deles, né? Então, é isso. Se não for dos moldes deles, não funciona, não é cultura, não é correto. E aí manda o juiz lá, vai ao Ministério Público, suspende o clube, entendeu? Não se tem uma reflexão nem sobre qual o impacto econômico daquilo dentro do território, né? Do que era, como era importante o funcionamento, por exemplo, sei lá, o que gerava financeiramente para a Associação de Rocha Miranda de Bilheteria na época, ou para o Irajá Atlético, ou o próprio Boêmio de Irajá mesmo, né? Que para mim hoje é assustador. Outro dia eu fiquei sabendo disso. Eu acho que não foi você que me falou, foi uma outra pessoa. Mas, tipo assim, hoje você consegue alugar o Boêmio de Irajá, um clube histórico. Não só para a história do samba, mas para a história do funk também, sim, entendeu? Sim. E sei lá, um pouquinho mais de R$1.000 para você alugar. Então, qual foi o processo de sucateamento que teve, de desvalorização disso que a gente está falando, desse espaço, que carrega história de tantas culturas cariocas, entendeu? E bem isso tem a ver com Exato, tem a ver com a criminalização do que a gente faz, que acontece desde a época desde que o hip-hop é hip-hop, a gente está falando da década de 60, 70, né? Como isso caminhou, desceu, né, para cá, para América, enfim, desceu para América Latina e se bifurca, né? O que o hip-hop faz, né? Ele se divide quando ele chega aqui no Brasil, né? Uma parte vira o funk, que a gente conhece, e outra parte vira o rap, né? E eu falo isso para todo mundo, toda vez que alguém tem alguma questão sobre isso, eu falo, amigo, você ouve África Bambata na festa de funk da antiga. Você não ouve África Bambata na festa de rap. Entendeu? Então, tipo assim, tá vindo do mesmo lugar, a mesma origem. Entendeu? E como a sociedade olha essas duas práticas culturais, é reflexo disso, mano. É reflexo disso, que aconteceu antes, aconteceu na década de 90 nos bares de clube, e acontece hoje com o Renan da Penha, quando ele vai fazer uma live na Rocinha, e aí o PP diz que não pode, porque pedem o nada for para uma live, né? O nada for para fazer um evento fechado, né? Que ele só vai ser divulgado pela internet, e coincidentemente, no mesmo dia que um outro DJ, que também tem a história dele, vamos lembrar disso, também tem a história dele, fez o corre dele, ninguém me contou, eu vi, entendeu? Foi por um outro caminho mais comercial, mas a gente sabe também quais são os privilégios dele para chegar nisso aí, e o cara faz uma live no Cristo Redentor, no mesmo dia. Exatamente. Então, tipo, eu acho que nesse sentido não fica tão difícil a gente entender de como o racismo ele está enraizado em todas essas coisas que a gente está falando, e principalmente na cultura. Quando a gente fala de cultura, é justamente também da gente ter valorização sobre isso, Teco, e de, por exemplo, artistas como você ou como o Nil viverem da arte, entendeu? Que a gente sabe o quanto que isso é difícil. E eu estou trabalhando com o Nil há 2 anos, e toda vez que eu penso sobre isso, me deixa muito angustiada, porque eu, apesar de ter o conhecimento, é isso, né? Eu estou estudando, estou batalhando, eu entendo mais ou menos burocraticamente como deveria ser as coisas, né? Mas me deixa muito angustiada eu não conseguir apoios, patrocínios, parcerias para deixar o Nil numa condição dele só ser artista, entendeu? Porque ele precisa trabalhar, ele precisa pagar as contas dele. Isso é normalmente o que acontece com artistas pretos, entendeu? Artistas da periferia, artistas que falam as coisas que a gente fala, entendeu? Eu acho que não sei se eu respondi o que você queria saber, mas eu acho que a gente já foi você respondeu, foi além, deu volta no quarteirão, deu 3 voltas em mim e eu tô aqui. É isso. Pontuar assim, essa parada que você falou do Bambata, até eu ia falar, o Nil aqui deu uma reforçada aqui. Ele vê o funk como rap, né, do nacional, rap brasileiro, né? Ele já falou, ele toca, né, o funk carioca, o funk nacional, melhor dizendo e tal, nos eventos que ele faz, cara. Os caras torcem o nariz, mas é isso aí mesmo, ele reforça
que a árvore é a mesma e tal. Por mais que tem gente que torce o nariz, é isso. Esse exemplo que você trouxe aí, pô, foi muito pontual, cara. E infelizmente, ainda com esses exemplos, as pessoas no funk não estão sendo capazes de refletir, né? Você trouxe a questão do Renan, né, na Rocinha. Eu sempre cito um exemplo do um aniversário do Galo, de um lado, né, da favela da Rocinha, e do outro lado, não vou nem no Cristo, né? E reforçando o que você bem colocou, né, sobre o Denis, e quando você traz o exemplo do Denis, você não está questionando o trabalho do Denis, que poderia até ser questionado, né, a gente sabendo fazer o questionamento, né, com respeito como a gente sabe fazer, é de boa, mas você citou o nome, assim, as pessoas, mas meio que já sai em defesa, não sabe nem o que está sendo falado. E aí foi certeiro nessa questão. Eu uso um outro exemplo um pouco anterior, ou sei lá, deve ter uns 5, 6 anos, aniversário do Galo, na própria Rocinha, e do outro lado da Via, não chegou nem no Cristo, do outro lado da Via, na escola de samba da Rocinha, o baile da Favorita, né, que a entrada é 200 conto, e... Já vi você falando disso. Cara, e aí você fala disso assim, as pessoas, realmente é absurdo, não sei o quê, mas isso não provoca, de fato, a reflexão pontual permanente. Aí vai passar mais 2, 3 meses, não vai ser nem anos, vai acontecer um fato similar e as pessoas vão ficar batendo cabeça, que não sei o quê, como é que faz e tal. Então essa discussão do Renan, né, assim como foi a prisão dele, tem que ser uma discussão permanente para o movimento, né? O Renan, eu reconheço o artista e tal, mas é uma discussão do movimento, não é uma discussão individual, porque está sempre acontecendo. E são vários casos que a gente tem de equipes sendo metralhadas, sendo queimadas, né? Tá um momento de pandemia, embora os eventos estejam acontecendo, de repente não está vindo isso à tona, mas um pouco antes, inclusive um DJ veio a falecer, né? Teve infarto com a equipe dele destruída. Não aguentou a pressão ali, sofreu um infarto e veio a falecer. Isso o movimento não discute, porque foi longe, não, um DJ, aconteceu com o MC, aconteceu do... Assim, pensando minimamente como movimento funk, porque eu acho que aconteceu com qualquer um, a gente tem que parar e ver que merda está acontecendo. Né? Então, só pontuar assim, é importantíssimo isso que você está falando, que é uma discussão que tem que ser permanente, ela não pode passar despercebida, solta, como tem se dado. O Renan, vira e mexe, está sendo, como ele está midiático, aí reforçando, né, que não é a mídia, né? Não adianta somente estar na mídia, né? E aí, o que eu estava vindo quase que se perdeu, agora voltou de novo. Antes a gente falava que o funk era proibido. Né? Agora o funk não está sendo proibido, o movimento não está sendo proibido. É a partir de quem está tocando, é a partir de quem está curtindo esse funk. Então a gente tem uma referência do Denis, né? Tem referência do baile da Favorita, que conseguem fazer, inclusive a polícia segurança, faz segurança na porta do baile da Favorita, mas às 2 da manhã, na Rocinha, está proibindo um evento que a princípio tinha um Nadopor, que é a exigência, né? Assim como o baile do Emoções tinha toda a documentação e foi proibido da mesma forma. Então não é lei. Né? Lei a gente tem a documentação, mas na hora que o polícia, às 2 da manhã, a gente vai falar, o policial, existe uma lei aqui, essa lei vai valer de quê, né? Então eu só acredito de fato... Sabe o que a polícia quer quando a polícia faz? Sabe o que a polícia quer? Quando ela quer de verdade, sabe o que ela faz? Ela entra num espaço cultural público e acaba com o evento porque ele é de funk, com toda uma institucionalidade envolvida, entendeu? Eu passei por isso na Arena de Cro. Eu tô até hoje indo no Ministério Público, né, numa porra de um bagulho que não anda, um inferno de processo aí, toda hora remarca esse caralho, a porra do policial até já saiu de lá da UPP, o cara acordou no dia com a macaca e falou, não vai ter evento aqui, não quero esses funkeiros favelados aqui. Entrou lá e acabou com a porra do evento. Exato. Dentro de um espaço público municipal, chancelado de todas as maneiras possíveis. Se a gente colocou lá, eu quanto produtora, minha equipe lá, minha coordenadora, a galera que está acima de mim, se a gente colocou um evento para acontecer lá, porque ele estava respaldado, porque não teria problema nenhum sobre isso. Mas a polícia só entrou com cinco policiais, um fuzil e os outros todos armados de pistola e acabaram com o baile, porque eles não queriam. Era uma matinê, Teco, era um domingo, uma matinê. Não tem nem o que... Vai falar o quê, né? Aí você, isso, botou na quina, né? Não tem o que falar. Vai falar o quê? Já que eu fiz?
fiz? Sabe o que eu fiz? Quando a minha chefe chegou pra desenrolar, eu fui lá pra dentro chorar de raiva. Eu falei, não vou chorar na frente desse filho da puta, porra. Não vou. Segunda-feira eu vou ter que estar subindo aqui, passando na frente deles de novo, e eu vou passar esse carão mesmo. Entendeu? Exato, mas é isso, exato, cara, entendeu? Porque existe todo um sistema que ele tá pra criminalizar o que a gente faz. E se a gente não estiver atento a isso, a gente vai perder sempre. O que eu, assim, é um processo que eu acompanho, assim, um pouco de longe, né? Justamente por eu não ter essa vivência. Eu me desenvolvi profissionalmente, principalmente através de hip hop. Eu não trabalhei só com hip hop. Hoje eu produzo qualquer evento, obviamente, porque eu entendo a dinâmica, né? Então, eu já trabalhei com teatro, já trabalhei com artes visuais, montando exposição, um monte de coisa que eu já fiz, né? Mas a minha zona de conforto hoje, né? O lugar que eu gosto de coraçãozinho de trabalhar é o movimento hip hop. Mas foi uma coisa que eu também acompanhei, inclusive, esse fato de estar ligado à pichação me ajudou muito a acompanhar, foi como foi a retomada da galera do funk, né, para o que se tornou, né, hoje nesses eventos aí, que são os encontros das galeras, que acontece de uma maneira muito mais autônoma, e que eu acho que é assim que tem que acontecer. Eu acho que quem tem que fazer as coisas somos nós, entendeu? Ninguém sabe melhor o que a gente quer. Ninguém sabe melhor fazer o que a gente quer do que a gente, entendeu? Exato. Entendeu? É esse o rolê. Então, tipo, a autonomia, o protagonismo tem que ser nosso, pra gente fazer as coisas do nosso jeito. E pra mim, tipo assim, pra mim sempre é encantador hoje, quando eu vou pra um baile da antiga e vejo lá aquele tipo de som gigante, colocando as montagens de galera, aí tá o pai, a mãe, a filha, todo mundo com a camisa da galera, entendeu? Eu acho aquilo lindo, isso é maravilhoso, cara, tipo, incrível. E aí, tipo assim, não dá mais pra gente estar fazendo essas coisas desse jeito, entendeu? E cair no canto da sereia de empresário, mano. Não dá mais, Teco. Aí vem o fulaninho, né? Ah, vou vir aqui pra te ajudar. O fulaninho tá nesse rolê há 30 anos, mano. Exato. O fulaninho nesse rolê contratou MC pra cacete que agora você vê aí, tá pedindo cesta básica na pandemia porque tá fudido. Bem falado. Entendeu? Aí agora que vocês estão conseguindo fazer o rolê do jeito de vocês, com a cara de vocês, com a identidade de vocês, vai cair em canto da sereia de empresário que já tá nessa explorando os outros há mó tempão. Essa questão, eu devo, assim, eu achava que era só a falta de informação inicialmente, sabe? Essa coisa mesmo de produzir o evento, né, era uma coisa nova e tal. E eu acreditei que a partir dessa organização das galeras viesse um novo momento, uma nova prática, né? Tanto que eu fiz, né, parte da organização aqui do Spring Lobby durante um ano, e aí fazendo mesmo com a minha limitação de conhecimento, né, mas deu certo até determinado momento. E aí começa, né, para se destacar, ter visibilidade, aí chegou a esse ponto que você falou. E aí, por mais que a gente fale, né, dessa... E aqui eu falei muito, por exemplo, né, era eu e mais 3, por mais que eu falasse, pô, a relação com fulano é dessa forma, com Beltrano é dessa forma, os empresários. E aí, entendendo entendimento de empresário, os caras meio que pegou todo mundo e botou no mesmo saco de empresário, né? É diferente da gente falar do Rômulo Costa Furacão 2000 e falar dos demais donos de equipe, tá ligado? O Rômulo teve uma gravadora. Até porque a gente sabe, né, Teco, quais foram as equipes que ficaram encostadas, né, no final da década de 90 e 2000, que o cara, tipo, era aquilo que ele ganhava dinheiro no final de semana e depois não tinha mais ninguém pra alugar, ele ficou com aquilo lá sucateado, entendeu? A gente sabe com quem que aconteceu isso. Exatamente, entendeu? A maioria foi dessa forma aí. Alguns poucos conseguiram sobreviver, trabalhar durante esse tempo todo, né? E aí, por exemplo, eu falei com o Tojão de trazer alguém de equipe de som por ser essa referência de ver um cara que sempre lutou, né? Não é um nome que você vai ver no jornal, na mídia, na televisão e tal, mas até a partir da associação e estando junto, né? Ele teve tocando em Três Rios, e aí passou por essa relação com a polícia de lá, né, para liberar, e estando todo legalizado, chegava num certo horário, os caras queriam proibir até o ponto que ele entendeu como é que era o jogo. Falou, então, vamos no extremo, então você vai me levar preso, porque eu não vou acabar com o baile cheio, e os caras queriam acabar. Então você vai me levar preso e tal. E felizmente também teve a parceria de alguém do clube, né, que normalmente ninguém tá com esse
suspeito ou tem medo mesmo, né, de ser agarrado, de ter que ir até a delegacia, um trabalho de ir à delegacia, você seguindo 100% do que a lei pede, né? E aí eu passei por esse processo de criar, achando que essa criação de uma lei aqui no Rio fosse ajudar num diálogo. O que a gente conseguiu fazer nesse processo de criação de lei foi conhecer a LERJ, que a gente não conhecia, a Câmara de Vereadores, conhecer, enfim, a Secretaria de Cultura, que sempre fomos tratados pela Secretaria de Segurança Pública, né? E a partir daí conseguimos colocar na mesa, mas nessa mesa ninguém tem voz, continua sendo a Polícia do Estado, enfim. E esse é o processo que você reforça mais uma vez com esse exemplo da Arena. Eu queria avançar um pouco na história. Teco, não, vamos avançar, mas só sobre isso. Eu entendo a frustração de quando a gente chega nesse rolê e tipo, não, avançamos e na verdade não andou nada. Mas eu não acho que a gente tem que abrir mão desse papel não, entendeu? Eu acho que a gente tem que continuar lá e tipo, chegamos na LERJ, chegamos na Câmara de Vereadores. Ô, mano, uma hora a gente vai ter que conversar e resolver isso daqui. E ficar ali até cansar, entendeu? Tipo, não dá pra abrir mão desse diálogo, tipo assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Porque se a gente for fazer do nosso jeito sem diálogo, a gente já sabe qual é o lado que a corda arrebenta. Entendeu? Então, tem que trabalhar com paciência, entendeu? É difícil, é chato, é nojento, mas... É horrível. Eu concordo com você no sentido, assim, de manter, né, o posicionamento. De fato, assim, o que eu entendi, a Constituição hoje nos garante a realização do evento, a princípio, né? O que nós fizemos nessa ida para a LERJ foi para revogar uma lei e aprovar uma outra. Essa aprovação, ela, enfim, é só um glacê a mais num bolo que já existe. De fato, a gente precisava revogar uma que dificultava especificamente o funk e festas raves na época e tal, a gente conseguiu revogar essa lei. Isso é uma vitória. Entendi. E quando eu falo muito da lei, não desmereço nenhum processo ali. Eu acho que a lei não está acima desse fato importante da organização de funkeiros. Adentrar, se posicionar, nós conseguimos lotar aquela escadaria da LERJ, marchamos, né? Logicamente que a maioria que chegou foi com outro interesse, já sabendo que ia ter uma projeção midiática, ter televisão e o caramba, mas enfim, estava ali presente, né? E reforço, quando a gente se junta, né, em bloco mesmo, os caras são obrigados a recuar. E aquele momento foi importante, mas de forma permanente. Se a gente continua aquela mobilização e tal, que aí é a dificuldade, porque há outros tantos interesses, né? Esse processo, esse momento eleitoral reforça isso, né? E agora onde os empresários, né, como você falou assim, se aproximam, oferecem bailes, né, facilidades e vão tirar foto, meu filho e tal. E aí chega aquela questão do... Não sei se agora, se de repente a gente até avança, acho que deixa para num segundo momento, a gente fala a questão do Frank, né, que reforça um pouco essa aproximação, mas não tem a ver com a questão central que a gente tem falado. É isso? Fechamos aqui essa parte aí? Uhum. Eu queria avançar assim, um pouquinho e falar mais pontualmente como é que você pensa essa cena da LH2, né? Eu não sei o que veio primeiro, tá? Confesso, aí LH2 ou se foi o Nil, e já coloco pro Nil. Nil, por enquanto tá no rap, hein, mas a gente tá em negociação aí pra trazer a Paula pro funk mesmo, oficializar a parada, porque ela já é, mas a gente precisa oficializar, né? Dá mole não, hein, Nil? Mas enfim, mano, esse processo aí, tirando a brincadeira. Eu vou falar pra você, isso aí, amigo, é um trabalho árduo, porque eu já falei pro Nil, eu sou produtora de eventos, sou produtora executiva de eventos. Produtora artística, eu sou só dele, do perigo mais ou menos, porque o perigo dá muito trabalho. Eu sou só produtora artística do Nil, entendeu? Então, vamos devagar aí, tá? Vamos devagar aí. Mas, então, vamos contar essa história. Eu acho que essa é uma das histórias que hoje, pra mim, eu fico mais satisfeita de contar, porque quando eu vejo como as coisas andaram, parece que toda a minha vida hoje funciona nesse eixo, né? É o que faz sentido para mim, para acordar todo dia, levantar e, enfim, batalhar para o mundo ser um pouco melhor, né? Eu conheci o Nil em 2016, foi na época das ocupações. Ele tinha ido lá na minha faculdade se apresentar. Eu já acompanhava a carreira dele, mas eu não conhecia ele, o que era um completo absurdo, né?
Tendo em vista que a gente era vizinho, morava aqui em Irajá, não sei o que e tal, tinha muito amigo em comum, e acontecia tipo de várias vezes eu conversa com a Garnizo, mas você não conhece Nil? Não conheci Nil. Não conheci. Tipo assim, constrangedor, né? Aí quando eu fiquei sabendo que ele ia lá na faculdade, eu fui. Né? Aí ele fez lá um bate-papo, um pocket, e a gente conversou pra caraca, não sei o que, e a partir daí a gente começou a se acompanhar mais. E aí, em 2017, eu sou chamada para trabalhar lá na Arena de Cro como produtora executiva. Né? Tinha vaga lá de produção, me chamaram, porque lá a Arena de Cro, apesar de ser um equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, ele funciona num processo de cogestão com o Observatório de Favelas. Né? E eu fiz a spot lá no Observatório de Favelas e tal, então foi meio assim, quando soube da vaga e falaram, a Ana tá precisando que não sei o que, Paraná, então fui pra lá. E o Nil foi chamado para trabalhar na comunicação lá, a gente entrou tipo no mesmo dia para trabalhar junto lá na Arena, né? Então já tinha esse vínculo mais ou menos, né, da gente acompanhar um pouco. Na Arena de Cro é a primeira vez de fato que eu atuo como produtora executiva e assim no sentido formal, né? E aí, sim, nos processos de precarização do trabalho em todos os setores acontece, né? Você é contratado como assistente, atua como profissional e tal. Então, normalmente era isso que acontecia. Eu participei de muita coisa, mas sempre assinava como assistente de produção. Né? Na Arena de Cro é o primeiro lugar que eu realmente estou atuando e assinando, né? Tendo compromissos como produtora executiva. Né? E lá na Arena, né, já de acordo com as diretrizes da organização, a gente sempre pensou em ser um espaço cultural que fosse para além da galera frequentar, mas para a galera estar ali dentro também, utilizando aquilo como suporte para as práticas artísticas deles, entendendo que a gente está na Penha, cercado de comunidades, uma galera que está o tempo todo na luta, né? Nessa luta aqui que a gente está falando de comunicar para todo mundo que as práticas artísticas delas precisam ser valorizadas, né? E às vezes não tem nenhum espaço dentro de casa para ensaiar. Então, a Arena sempre tentou preencher essa lacuna para essa galera. Isso vem antes de mim, né? Antes de mim, antes do Nil. O pessoal já estava pensando nisso lá antes. A gente chega lá para dar continuidade a isso, né? Uhum. E aí, quando a gente está lá trabalhando junto, trocando ideia, né? Falando sobre o movimento hip hop, né? Que faz parte da nossa vivência, né? Eu acompanhando ele como artista e tal, a gente entende a possibilidade de, nesse formato, né, que a Arena faz, né, de fomento, de desenvolvimento, de abertura de portas para as manifestações artísticas da periferia, a gente podia desenvolver algo relacionado especificamente ao hip hop. E aí a gente faz a concepção, e na verdade foi bem num negócio assim, despretensioso, porque era uma mina que tinha a pauta agendada, cancelou em cima da hora, a gente ficou com a data, sei que, Nil, vamos fazer? Vamos fazer. Fizemos, o primeiro foi catastrófico, mas eu fui muito incentivada, né, provocada, na verdade, pela minha coordenação. Aí, minha linda, minha chefe, Rebeca, ela botou o coraçãozinho aí. Me perturbou muito, falou, Ana, você não vai desistir não, você vai fazer mais. E aí eu e o Nil conversamos. E aí hoje é isso, né? A gente está indo já para a 7ª, 8ª edição, né? Que estava agendada para abril, mas teve uma pandemia no meio do caminho, né? O Leopoldina Hip Hop é um braço do que a Arena faz, especificamente relacionado ao movimento hip hop, mas não é um projeto que ele é vinculado à Arena de Cro. Esse projeto ele é meu e do Nil. A nossa ideia é que ele circule em outros espaços. A gente conseguiu, inclusive, já realizar uma edição pocket, né, que foi um edital que a gente fez. Então, a gente fez uma ocupação no Hélio de Sica no final de 2018. Final de 2018, início de 2019 e tal. Então, a nossa ideia é essa. O que a gente fez foi se aproveitar realmente de uma política que estava sendo colocada para a gestão do espaço lá da Arena de Cro, que é de coletivos, organizações, projetos
ocuparem aquele espaço para fomentar o que eles querem construir, né? Então a gente se utilizou disso para fazer o Leopoldina Hip Hop do jeito que ele está, e a nossa ideia é que ele seja cada vez maior, circule mais espaço, né? Sempre no sentido de visibilizar artistas que precisam daquele espaço, enfim, para dar um start maior na carreira deles, né? Como isso, por a gente estar na arena, a gente foca nos artistas que estão ali no entorno mesmo de Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Braspina, Cordovil, dialoga com coletivos que têm trabalho semelhante, então já participaram da gente lá como parceiro a Roda do Bicão, que foi através da Roda do Bicão, né, do coletivo BGK, que a gente conhece, começa a trabalhar com Perigo e ele faz parte da nossa equipe hoje, né? Mas a BGK é um parceiro fixo nosso desde a segunda edição. Outros coletivos que têm um trabalho parecido, mais ligado ao movimento hip hop, a TBC, que está com destaque hoje, tipo, gigante, através da carreira do SD9, já fez parceria com a gente, o pessoal da Roda da Cidade Alta, da Roda da Penha, o pessoal da Três Galo, e aí a gente aproveita esse espaço mesmo, né, de festival, de entender que a gente não está construindo aquilo sozinho, é de todo mundo, o espaço é para todo mundo, a gente é meio que só um motorzinho para dar um empurrão para a galera, entendeu? Cara, muito bom. Eu cheguei a acompanhar, mas aí, enfim, não consegui. E aí vi esse movimento, essa articulação com a Roda do Bicão, que era um evento também bem bacana. Ali eu cheguei a colar, se não me engano, até foi na apresentação do Nil, né? E aí não vou nem reproduzir as piadas aqui que rolaram depois aí falar que eu tava furando o olho do Nil aqui em plena live aqui, mano. É o Rodrigo Pinho, não sei se você conhece o Rodrigo Pinho, né? Aqui, ó, furou o olho do Nil na live, né? Foi ao vivo essa mesmo, foi ao vivo essa. Cara, enfim, a gente tá quase no finalzinho, o finalzinho que eu digo assim, né? Dentro do horário aqui, porque tem aquela limitação de 1 hora. Temos aí 8 minutos. Eu queria entrar no... Olha o que eu ia falar. Deixa eu reforçar aqui. Eu queria entrar no assunto sobre o Nil MC, né? Como é que é esse pensar, né? A produção artística. É uma coisa que o funk, da minha geração principalmente, como a gente vê se reproduzindo no funk atual, né? Para me fazer entender, já que a gente está falando para muita gente assim diferente e tal. Essa relação com a produção ela é muito distante, né? Então é tudo sempre, como a gente fala assim, feito nas coxas. Então a nossa referência era, opa, eu tô vendo um cara cantar ali falando da área dele, né? Assim como eu comecei, né? Pô, o Galo falando da Rocinha, o Willy Duda falando do Borel, mais perto aqui fosse do rap falando de Acari. Opa, eu consigo falar também do Irajá, em cima do Voltimix, faço ali a música, assim, pá. E aí, enfim, a coisa desenvolve e não tem ninguém preparando, ninguém... Nunca teve essa parada, né? A gente citou aqui os empresários, né? No funk, hoje eu estava com o Menado Chabo, por exemplo, conversando, né? Que essa figura praticamente é nula. O que a gente chama de empresário, grosso modo, no Rio de Janeiro, é o cara que agenda, né? Mas que pensa, que faz a crítica, né? Soma, né? Não só essa coisa de agendar, que também, de certa forma, é uma soma, né? A organização é importante também, mas ela para aí. Né? E aí a gente pega uma fórmula de 90 ela continua sendo usada hoje. Quem é essa figura do empresário? É o irmão mais velho, que eu acho isso maneiro, é o primo, era o segurança, o piloto da van, né, do Claudinho Bochecha virou empresário do Claudinho Bochecha, por exemplo. E assim se deu com diversos outros, né, o Elcio da Fuga, né, um amigo que a gente tinha também da antiga, hoje não está mais entre a gente, mas essa prática, e ela continua. E aí não tem esse aprofundamento que você falou, essa malandragem, essa sagacidade que você teve de eu preciso procurar informação ainda hoje, e os eventos são organizados, os MCs se organizam ainda dessa forma. E aí eu queria entrar nesse assunto, mas, enfim, vai estar quase no finalzinho, né? Mas a gente pode dar um start, dar um início, né? Eu vou falar, pô, vamos entrar no Nil, não, vamos entrar no assunto, como pensar, né, esse gerenciamento. Você quer encerrar agora e voltar logo? Que aí a gente já vai de uma vez? Boa, pode ser que a gente... Tá vendo? É por isso que eu pensei na Ana Paula, que ela
como e tal, né? Pra É gente porque eu não sou terminar o professora, né, assunto. amigo? Cadeira, mas deixa eu até anotar aqui, ó, mais uma aula aqui, né? Então, a gente encerra, gente, aqui deixa eu só tentar E aqui, tá todo aproveitar que mundo aí, ó. esse. Rapidinho, rapidinho. Vou agradecer a todo mundo. Minha irmã nunca vem nas minhas lives, tá aí. Obrigada, Ah, Ana. que massa. Nath e Igor, lá de Macaé, meus amigos que eu amo, estão sempre fortalecendo minhas lives. Obrigada. Rebeca tá aí, meu cunhado tá aí, Tibério, Nil tá aí, Ilan tá aí. O Pinho, Tibério tá você aí? falou que viu, eu não vi. Tibério tava. Ele tinha dado um alô aí, sim. Não, esse aí eu cheguei a perder, mas um abraço aí. Tô vendo vários aqui também, né? Vai falando aí que eu vou tentar também. Vou tentar Não, tirar essa eu onda tô aí. vendo aqui da minha galera. E também de todo mundo também, que é o seu público que tá aqui trocando. Pra mim tá sendo muito importante, gente, porque eu sei como é que a galera de funk é bem fechada entre eles, então ter a possibilidade de trocar aqui com vocês tá sendo ótimo. Espero que vocês estejam curtindo, eu tô curtindo a beça. É porque eu falo muito mesmo, então me dá a oportunidade pra falar, eu vou falar mesmo. Entendeu? Mas Sim, valeu mas mesmo. não perca uma vírgula do que você fala. Vai ser importante. Mas um abraço aí, eu falei rapidamente, mas Tibério, enfim, também é relíquia aí, né? Tá Máximo aí, respeito, tá grande aí, tá abraço. aí. Tá aí, tá indo aí? Eu tô tentando achar uma pergunta aqui que o Alex fez, cara. Mas aqui eu vou só ressaltar aqui, tô pegando algumas falas aqui. O Guilherme também, grande irmão aí, falando que é bem lembrado, as ONGs e movimentos dos anos 2000, 2010 ajudaram a formar uma geração aí que está na corrida da cultura. Muito bem colocado. Eu tenho uma questão, mano, que por vezes eu falo assim, aí pega essa primeira frase assim e a gente não consegue nunca desenvolver, sabe? Que é a questão em relação ao edital, né? Certa vez, e hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa falando a respeito, né? Eu falei, cara, não sou muito fã, não gosto e tal, e lido de boa com vários que fazem, né? Mas a minha questão muito no edital, assim, porque as coisas que eu fiz, e eu esbarrei com muitas pessoas, tô falando isso porque eu sei que você vai ser bem sincero, assim, sem simpatia, vai falar. Eu esbarrei com muitas pessoas que colava só se tivesse edital, mano. Eu identifiquei vários que realmente foram importantes, né, naquela formação da APA Funk, com a roda de funk, com o sarau APA Funk que virou a ser sarau divergente. Foi a galera que foi na garra e na luta, né? Então, tipo, não tinha mídia, não tinha grana, então a galera colou. Mó merda, mano. E aí é uma questão assim, quando eu falava a respeito disso, como é que a gente consegue ter o equilíbrio? Como é que a gente consegue identificar quem é que tá pela parada mesmo, né? E manter junto da gente e tal, né? Quando vier o edital sim, mas não ficar preso, que aí eu acho que ainda hoje o que me incomoda mais é ficar preso, dependente dessa parada. Que aí se tem uma galera que tá junto, né? É importante, pontuando. Mas se não tem, porra, e agora, mano? Vambora e tal. E aí não tem. Como é que faz? Eu não canto mais funk, eu não faço mais baile, não faço mais evento. Eu gostaria que você, não sei, agora fiz a besteira, né? Então, 2 minutos você não vai responder. Então, agora eu vou encerrar e a gente volta nesse rádio. Que Tá, merda. faz isso. Desculpa. Faz isso. Vai Tá tranquilo. menos Tá um tranquilo. ponto, né, professora? Não. Todo mundo fica aí, hein, gente. Não vai ninguém embora, não, hein? É isso. Estamos saindo, mas a gente volta. Só vou salvar, o tempo de salvar aqui de qualquer jeito, mas vou salvar e a gente volta aqui continuando com a Ana Paula. Vamos lá. Já é.